senhor. É, pronto. Isso aqui é só para avisar que a sessão está sendo gravada. Então, o Dr. Lucas Alves, ele é orientador da nossa liga. Ele é presidente da Associação Brasileira ou Psiquiátrica da Bahia, professor da Baiana, da FTC, da Unifax. Ele é mestre em Medicina e Saúde Humana, vice-coordenador da Comissão de Emergências Psiquiátricas da ABP, interconsul do Hospital Português da Bahia e especialista em geriatria. Então, essa sessão não poderia ser com outro profissional. A gente está muito feliz de ter o Dr. Lucas aqui para dividir um pouquinho do conhecimento dele com a gente. Então, obrigada, Dr. Lucas. Bom, Carol, muitas pessoas conhecidas, Thiago, Duda, Natália, Carlos Eduardo, só gente boa, não vou falar todo mundo, senão me esqueço. Eu agradeço pela oportunidade de falar dessa subespecialidade da psiquiatria, que nós temos titulados na Bahia, salvo engano, 4 pessoas, e eu digo isso em tom de estímulo para vocês, porque a psicogeriatria é uma subespecialidade muito importante para o Vitória também, tudo bom, Vitória? Para o aprimoramento do atendimento aos idosos. Eu estava agora, por exemplo, na interconsulta, só para vocês terem ideia, 7 atendimentos, um pouco mais, 6 idosos. Então, em diversos cenários, esse entendimento dessa especialidade, que é, sobretudo, também uma interface com a neurologia, com a geriatria, mas com o approach da psiquiatria, né, que, sob minha visão, dá mais humanismo e capacidade de entendimento da dinâmica do adulto mais velho, é muito importante, né, para o aprimoramento. Todo psiquiatra atende idosos, mas é um subgrupo que merece uma atenção especial por toda a tecnologia que a gente dispõe hoje, né, eu vou falar um pouco para vocês disso hoje, e pelas peculiaridades, conforme eu já disse, da faixa etária. Bom, vou iniciar o compartilhamento, abrir a aula, que aí veio um colega também perdido no consultório, ainda me tomou 3 minutos, mas eu estava com o tempo. Assim, para falar de toda a sua especialidade, seria existem congressos, existem associações dessa subespecialidade. Então eu vou falar um pouco, claro, no Setembro Amarelo, um pouco das peculiaridades do suicídio na população geriátrica. A gente vai falar também do manejo psiquiátrico, do entendimento psiquiátrico de 2 demências, né? Eu selecionei 2 transtornos neurocognitivos maiores, que é a doença Alzheimer e a demência vascular, e um pouco das características da depressão no idoso, né? E também um pouco do transtorno bipolar. Então, vai ser um apanhado geral, né? Espero que a gente possa falar outras vezes, porque o tema é grande. Bom, introdução, né? A população mundial, todos sabem que envelhece, né, já há algum tempo, né? Tem, quase madura nesse sentido de envelhecimento, né? 40% tem uma doença crônica, quase 30% tem 2 ou mais doenças. Por exemplo, ao tratar a depressão no idoso, a gente tem que dominar, por exemplo, interações farmacológicas, porque é muito provável que esse paciente vai usar outros fármacos. Então tem que dominar, não pode errar nesse sentido. E não é difícil, é só treinar, né? Por isso que merece uma subespecialidade. Por exemplo, fluoxetina, uma droga super simples que a gente usa, muito boa, não é porque tem um SUS que não é boa, tem seu valor. Ela vai interagir, né, vai aumentar os níveis séricos de simvastatina, por exemplo, e da atorvastatina. Né? Então, se for usar uma estatina, sugerir para o cardiologista ou para o geriatra, se a fluoxetina for imprescindível, a troca por pivastatina ou rosuvastatina. As maiores taxas de morbidade, né? Internações hospitalares, então um cenário de atendimento da psiquiatria geriátrica é dentro do hospital. Na interconsulta psiquiátrica é uma interface muito grande, porque certamente os pacientes idosos, né, tanto em tempo de Covid como não, são os que mais utilizam dos serviços hospitalares. E também nas unidades de urgência e emergência. Bom, uma unidade de urgência e emergência, como Juliano Nogueira, em geral, muito difícil para o plantonista ali manejar um quadro de um idoso, por exemplo, idoso mais frágil, né? Porque dispõe de poucas intervenções, né? Então tem que ter muita criatividade, mas certamente não vai ser uma medicina que bebe das principais intervenções, né? Quantos pacientes que... Daí eu tive a oportunidade de ser o primeiro médico, né? E
idealizador e fundador do ambulatório de psicogeriatria do hospital, que ainda funciona, quantos pacientes que a gente não tinha a oportunidade de ter uma tomografia na suspeita de um transtorno mental orgânico comórbido ou até como principal e ia tratando às cegas, né? Então isso ainda existe, mas em se tratando de idoso é imprescindível que tenha esse suporte. Psicogeriatria, né? Muitas vezes o próprio familiar, até o próprio idoso, tem dificuldade de entender o que é normal e o que é patológico. Por exemplo, sono. O idoso ele tem diminuído o volume de sono noturno, às vezes compensa com cochilos diurnos, isso é normal. Mas não é uma diminuição assim, de uma pessoa que dormiu 8 horas e passa a dormir 4. É uma diminuição pequena, de 10%, 15% do sono. Então, muitas vezes o indivíduo está em sono há muito tempo, mas idoso dorme pouco. Não é bem assim, né? Então, a gente tem que investigar parassonias, investigar transtornos do sono REM. Depois eu queria pedir para que você compartilhasse. Bom dia. Bom, geralmente não vem o psiquiatra como médico de referência e tem um detalhe, pessoal. A população geriátrica é uma população que talvez tenha mais receio de ir ao psiquiatra, né? É muito comum, assim, muitas vezes a família traz um paciente até a mim e diz que eu sou geriatra. Mas depois que cria um vínculo, fala, eu sou psiquiatra mesmo. E assim, e a gente não vai fazer, né, nada de mal por isso. Mas é uma população que vivenciou o período das hospitalizações exageradas, daquela coisa de que psiquiatra era médico de doido. É importante entender esses processos para estabelecer um melhor atendimento e um melhor vínculo com esse idoso. A gente não pode desconsiderar que isso existe, né? Bom, 75%, pouco mais, depende dos serviços prestados pelo SUS. E isso mostra o quanto é importante, em respeito a essa população, que investamos nessa especialidade, que formemos mais psicogeriatras para o SUS. Psicogeriatra no SUS hoje, desconheço, assim, é quase impossível. Claro, muitos psiquiatras bons atendem idosos pelo SUS, mas o que eu pleiteio e bandero aqui é a subespecialização para melhor atendimento. Porque o idoso ele vai, por questões de saúde de maneira geral, demandar investimentos, eu não diria nem gastos, e a maioria da população não tem acesso facilitado nem a um psiquiatra que não é especialista, né? Então, talvez, não necessariamente a especialização, mas o aprimoramento, talvez o aumento da carga horária na residência em psiquiatria geriátrica seja algo que a gente precisa, né? Bom, e emergências psiquiátricas? Junta dois temas que eu sou apaixonado. Emergências psiquiátricas no idoso, né? A despeito da crescente demanda, é raro o quê? Que os serviços públicos sejam especializados, que existam psiquiatras nas unidades de emergência de hospital geral. Gente, eu defendo que hospitais de grande porte devem ter psiquiatra de plantão. Mas não é uma bandeira porque eu sou só psiquiatra, também. Mas porque a demanda é muito grande, é tópico para outra conversa, né? E os outros profissionais muitas vezes não têm manejo, né? Não têm conhecimento, por exemplo, para avaliar uma tentativa de suicídio na população adulta mais jovem e na população adulta mais experiente também, exceto quando tem uma lesão, etc. Aí essa pessoa recebe cuidado pela lesão. Bom, e vaga para internação psiquiátrica, né? Na unidade de emergência psiquiátrica e na unidade de emergência geral, o que acontece? Esse idoso muitas vezes apresenta situação de emergências psiquiátricas, por quê? Porque não foi tratado na base. Como o idoso começa a apresentar pico hipertensivo, a descompensação da glicemia, e aí ele vai ser atendido na emergência. O atendimento de emergência ele tende a não ser tão eficaz no que tange ao approach, aquela vocação ambulatorial, e aí ele é atendido, é medicado de uma maneira emergencial, e o que vai acontecer? Muitas vezes uma peregrinação dos indivíduos, dos seus familiares, em busca de um neurologista, de um geriatra, e psicogeriatra é raríssimo, né? De um psiquiatra. Então o que isso acontece? Há uma piora muitas vezes dos quadros clínicos, uma piora certamente de quadros psiquiátricos. Então, vou dar um exemplo para vocês para vocês ficarem claro.
É muito comum o idoso internar por hiponatremia. Você já ouviu falar? Aí fala, foi o IECA, foi o BRA, foi o inibidor de recaptura de serotonina. Mas você vai ver, o idoso está deprimido de longa data, frequentando emergência por dor lombar, frequentando emergência por dor de cabeça, né? Porque a depressão geriátrica ela é diferente, assim, ela tem muito... Dor é um sintoma central. E esses indivíduos muitas vezes não abstraem que estão deprimidos no final das contas e ficam peregrinando em emergências e quando interna é por hiponatremia, por quê? Porque parou de comer. Hiporexia, né, é um sintoma clássico de depressão, o aumento da ingesta de volume de alimentos, ou a diminuição, se você não ingere sódio, faz hiponatremia, interna em confusão mental, e aí o hospital é um ambiente infectado, é um problema. Né? E aí a depressão está na base. Gente, isso é dia a dia. Isso é dia a dia. Ou o idosinho que está deprimido, ansioso, bebendo para dormir, faz uma miocardiopatia alcoólica. Eu estou falando do que eu vi nas últimas semanas. São muitas apresentações que, como pano de fundo, principalmente nessa pandemia, a gente tinha a depressão. Bom, ainda falando um pouco de emergências psiquiátricas, né? A gente precisa de um serviço estruturado, como eu falei para vocês logo no início, para uma avaliação adequada, possibilidade de fazer exames de imagem, né? Em idoso, o exame de imagem é fundamental. Aquela máxima da emergência que tem que excluir a causa orgânica para o idoso, isso é vezes 10, né? E de instituir tratamentos eficazes na emergência, né? Tem que pensar sempre nessa tríade, pessoal, comorbidades, polifarmácia e problemas psicossociais. Sempre. Às vezes o idoso mora com cuidadora, com cuidador que está abusando, que tem uma relação de violência. É um tema complexo, mas sem essa tríade, o emergencista ele perde muito na avaliação do idoso. E estudo em psicofarmacologia, eu sempre sugiro isso. Hoje eu estava no hospital, abri um armário de amostras, né? Aí eu vi não sei quantos inibidores, bloqueadores de receptor de angiotensina. Eu me lembro, na minha época só tinha losartana e estava chegando candesartana, não lembro exatamente. Hoje tem uns 10 ibezartana e tudo. Assim, a tarefa de vocês é difícil, mas é importante conhecer pelo menos o básico, né? Mas cada ano que passa fica mais difícil. Bom, admissão de idosos falando um pouco de hospitalização por questões psiquiátricas do idoso, né? Existe um padrão decrescente no número de dias de internação, observado para todos os diagnósticos, exceto transtorno do humor. O idoso, ele pode, por exemplo, como eu vou falar adiante, ter depressão a vida inteira e em algum momento fazer um episódio maníaco. Nada impede, a gente tem que sempre excluir causas orgânicas, mas não é impossível. Então, transtornos esquizofrênicos, esquizotípicos e delirantes, 60% dos dias passados durante o período de análise, que mostra esse estudo aí do Ritter. O que eu queria dizer para vocês? As emergências, os hospitais psiquiátricos, eles têm pouca capacidade de internar um idoso. Eu escrevi, a gente vai ficando mais velho, depois relê o que escreve, fica meio assim, será que eu escrevi isso mesmo? No capítulo do livro do Leonardo, eu botei um exemplo lá, assim, que uma idosa, frágil, entra no hospital, olha que coisa temerosa, entra no hospital, e aí tem um indivíduo de 18 anos que vai ficar na mesma ala, porque a gente teve uma época, e tem alguns hospitais que as alas ainda são mistas. Aí eu falei, imagine você colocar uma idosa de 75 anos, frágil, com um jovem de 18 anos numa mesma enfermaria, totalmente em mania franca, sem noção da realidade, pode dar problema, né? Mas assim, um caso muito tenebroso, mas certamente já aconteceu. Então, poderia ter escrito algo menos abrupto, assim, menos chocante. Bom, internação psiquiátrica e Covid-19, gente, isso aí é um dilema que a gente viveu com relação a todas as internações de forma geral em tempos de Covid, né? Porque o risco do indivíduo internar e ter outra infecção, ou internar por um motivo, imagina, por uma depressão grave e pegar Covid, né? Então isso ainda mexeu, espero que esse negócio esteja no caminho, na reta final, com o algoritmo mental e os algoritmos até das próprias instituições, no que tange a ter mais cuidado ainda com internação em hospital geral. Então foi um dilema, tem sido ainda um dilema, mas eu acho que a gente tem que aprender
Com isso também, né, pesar o risco de contaminação com a indicação da internação, né? Bom, falar um pouco de suicídio, né? Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Essa pizza a gente vê tantas vezes no Setembro Amarelo, né? Mas é importante sempre estar mencionando que 96, 97% da população que chega ao suicídio tinha uma doença mental. Então, assim, existe uma correlação, além de estatística nesse dado, uma correlação de muita plausibilidade psicológica, psiquiátrica, né? Do indivíduo que está em crise ter maior risco de botar a vida, tem maior risco de colocar a vida em risco, né? Tem maior risco de dar fim à própria vida. Claro que não tem esse gráfico na população geriátrica, mas aí a gente certamente aumentaria aqui o transtorno de humor e por uso de substâncias e diminuiria, por exemplo, os quadros de esquizofrenia. Por quê? Porque geralmente a esquizofrenia tem um desfecho negativo em dois polos, na abertura da crise ali aos 40 anos. E a esquizofrenia diminui 15 anos a expectativa de vida do indivíduo. Então, poucos chegam à faixa etária geriátrica. Recentemente, a gente internou um lá no hospital. Olha só qual foi a situação, pessoal, só para lembrar para vocês. O paciente em uso de haloperidol, 72 anos, 52 de esquizofrenia. E leva mepromazina. Então, ele estava catatônico em casa, né? O típico, não trata tão bem os sintomas negativos, né? E aí ele internou por hiponatremia, porque parou de comer. Um raro exemplo de esquizofrenia. A gente trocou por olanzapina e aí ele saiu de alta. Engraçado, pessoal. A auditora me ligou perguntando por que eu prescrevi, porque eu sugeri dosagem de B12 e PCR. Um idoso no hospital com Covid, né? A gente tem que rastrear e comendo pouco, com déficit de B12, poderia contribuir para o declínio cognitivo, né? Mas às vezes quando o psiquiatra pede exame, a auditoria fica meio assim, tem parado de me perguntar, mas no início era muito, né? Bom, e o suicídio nessa população? É o grupo etário de maior risco. Olha, vocês de 15 a 35 anos compõem um número maior de suicídios consumados. Mas na população geriátrica é a população que tem o maior número de suicídio consumado versus tentativa. Por quê? Porque é uma população que tem um componente mais planejado de suicídio, menos impulsivo. E aí mora a necessidade de entendimento dessa população. Então, já falei isso, né? O número de tentativas, eu nunca digo com êxito ou efetivas, porque nunca é êxito, nunca é efetividade. Tentativas que chegaram a esse desfecho fatal. Quantos pacientes idosos visitam seu médico em percentagem, eu vou perguntar para vocês, no mês que comete suicídio? Vocês têm ideia? Anísio, diga aí, Anísio, meu caro. Eu acho que a maioria, professor, vai ser acima de 50. Muito bem. Na lata. 70%. Então, é importante, e com essa correlação com doença mental, principalmente, mais do que na população jovem. Porque é uma doença, por exemplo, a maioria das vezes é transtorno do humor, então é identificável. Então você, Duda, se fizer endócrino e ver que o idosinho está perdendo peso, vai pensar só em diabetes, ou sei lá, hipertireoidismo, ou tumor, que é a principal causa de síndrome constipação. Depois vem doenças mentais. Então é hora de falar sobre isso. A gente precisa agir, como diz o lema da campanha do Setembro Amarelo esse ano. Então, para essa população, mais ainda é importante. E o idoso, se você você aborda docemente, o tema vem à tona. Bom, e a depressão no idoso? Eu vou falar dos casos mais graves, né, na unidade de emergência. Muitas vezes, já falei até, mimetiza quadros clínicos
né, sem uma causa evidente, se investiga esse idoso, né, eu digo que o ponto final é a psiquiatria, né, que é o ônibus, assim, otorrino porque tem tontura, ortopedia, reumatologia porque está com dor, medicina do sono, pneumologia, geriatria porque está com sono, dorme, e neurologia porque está com esquecimento. Eu falei de vários sintomas de depressão, inclusive a dor, que não é um sintoma pleiteado, né, tá contido no DSM, mas que na população geriátrica é muito comum. Então, as doenças físicas são um fator predisponentes também, é importante dizer isso, né, que doença grave, doença incurável, diagnóstico de câncer, tudo isso é um fator de risco, principalmente nessa população, e conforme eu já disse, né, eles tendem a admitir a questão do suicídio, a ideia, o planejamento, o pensamento, a hipótese, quando o tema é colocado na mesa. Pessoal, e assim, falar de suicídio, a gente sabe que é importante. Já foi o tempo que não se podia falar disso. Agora, mais importante, a gente amadureceu 7 anos do Setembro Amarelo, participo desde a primeira vez, falar cientificamente, abordar o paciente tecnicamente. E aí a gente pode falar melhor depois. Mas lembrem disso. A gente precisa abordar com doçura, de uma maneira empática e cuidadosa. Sobretudo cuidadosa. Suicídios em idosos, né? Tem esse estudo de coorte aí do Dr. Almeida, que hoje trabalha nem ia botar esse estudo aí, eu tirei alguns, mas esse ficou. Ele trabalhou na Santa Casa de São Paulo, o grande cientista foi para a Austrália. Então, alguns dados do estudo dele. Nas tentativas de suicídio, né, a taxa de esqueci agora, vamos lembrar. Foi o maior fator de risco, foi o fator de risco mais robusto, né? Sim, transtornos do humor, perdão dizer. Foi o fator de risco mais robusto e o transtorno por uso de substâncias em segundo lugar, seguido por doenças que afetam 3 ou mais sistemas. Por exemplo, lúpus, que afeta visão e outras coisas. Então, se esse transtorno tem 3 sistemas afetados, ele é um fator de risco robusto, né, para, por exemplo, diabetes, né, hipertensão, né, lesão de órgão-alvo e tal. As taxas de nova tentativa e conclusão aumentam com a idade, né? Claro, se o indivíduo demencia e tal, é outro raciocínio, né? E o método mais utilizado pelos idosos, né, pelo estudo do Almeida, foi o enforcamento. Geralmente são métodos muito violentos. E a maior taxa de conclusão, né, pacientes que tinham 5 sistemas ou mais, em 57% afetados por doenças. Então, pessoal, esses pacientes vão procurar, muitas vezes vocês, médicos clínicos ou especialistas em outras áreas, com outros sintomas. E a gente, pensando nesses fatores de risco, pensando nessas peculiaridades da faixa etária, tem que interrogar. A depressão certamente é muito comum no idoso e varia conforme o método do estudo, como eu falei para vocês, as características mais robustas, elas diferenciam muito do idoso com relação à própria cultura dele, né? Mas, por exemplo, olhando na comunidade, cerca de 10 a 20%, quando por Brasil, na população geral, é 5,8% de prevalência de depressão. Em pacientes internados, muito mais, né, de longa duração, que é onde eclodiu a Covid, né? Depressão do idoso está associada ao aumento da morbidade de outras doenças, conforme eu falei para vocês. O idoso que está deprimido faz menos atividade física, adere menos à depressão, às medicações clínicas, então muitas vezes ele passa a caixa de losartana, que é para durar 1 mês, dura 5 meses, né? A depressão no idoso tem relação com perda cognitiva, o idoso já fica ansioso porque acha que está com doença de Alzheimer, e claro que a depressão não tratada
também pode estar relacionada com aumento do risco de doença de Alzheimer, risco de comorbidades clínicas, de internações de longa permanência, suicídio. Lembrar que o suicídio, o risco de suicídio, o pensamento, o planejamento, tudo relacionado ao suicídio é sintoma de depressão também, né? A gente sabe que outros transtornos também têm esse desfecho. Mas em depressão está elencado entre os sintomas lá, diagnósticos, sintomas periféricos. Características da depressão do idoso, né? Tanto causal quanto de consequência, declínio das funções sexuais. Aliás, idoso tem atividade sexual, a gente tem uma intuição de que os idosos aposentaram nessa prática, e isso nem sempre é verdade, né? Então, a gente, por exemplo, ao prescrever o inibidor de recaptura de serotonina, a gente tem que pensar que muitas vezes está relacionado a retardo ejaculatório no idoso masculino, né? A impotência e tal, e perguntar o quanto isso é importante. Isso também tem que pesar, não deve ser o principal fator norteador da prescrição, mas pesem também. Questões cognitivas, queixas álgicas, né? Eu brinco com meus idosos, assim, que eu tenho mais intimidade, estão na idade do condor, né? E dor é algo que a gente tem que sempre valorizar. A gente sabe que tem antidepressivos, principalmente os duais, que diminuem dor, né? Que aumentam o limiar da dor. Então, no ato prescritivo, a gente tem que pensar nisso, né? Falta de esperança, gente, assim, a gente, idoso vai morrer mesmo, não é por aí, não. É antifisiológico a gente estar com essa perspectiva de morte, às vezes a despeito do quadro de saúde do indivíduo, né? Uma coisa que é importante falar também é do sentimento de solidão. Nem sempre existe uma proporcionalidade entre a atenção demandada e a atenção recebida. Aquele idoso pode estar recebendo uma quantidade boa de atenção, mas naquele momento difícil ele demanda mais. Então, idoso é chato mesmo. Não, tem que ver o momento, né? Se ele estiver bem, certamente ele não vai ter uma demanda tão grande de atenção. É um termômetro, inclusive, para a gente aventar a possibilidade de depressão. Homens, principalmente, têm mais dificuldade de reconhecer que estão deprimidos. Isso vale para a faixa etária adulta mais jovem, certamente para a faixa etária geriátrica. Para um homem idoso ir no psiquiatra é muito difícil. Então, a gente tem que perceber muitas vezes, sabe, pessoal, o prejuízo da hedonia, que é um sintoma central. A gente às vezes só fala do humor deprimido, mas o prejuízo da hedonia, que é da capacidade de ter prazer com as coisas, é um sintoma fundamental. Às vezes o cara gostava de ver o jogo do Bahia, não está vendo mais, gostava de cerveja no fim de semana, pouca, né? Não vê mais e tal. Gostava de tomar café com gostava de rezar os homens, já viram isso? Terço dos homens. Tem isso aí também. E aí não está indo mais. Então essas coisas, de um contexto de prejuízo clínico, né, a gente vai pensar. Decadência financeira, gente, às vezes a aposentadoria não dá para pagar o plano de saúde, ou às vezes, você sabe o que acontece, a coisa de dependência, dependência financeira dos filhos. Eu falei de decadência financeira, mas eu também vou falar agora de dependência. Às vezes o idoso é trazido ao médico pelo filho, só o filho fala, e o idoso, mesmo com prejuízo cognitivo, a gente tem que dar voz a ele. Pede para o filho, vou falar agora em privado. Mas ele tem Alzheimer, vai falar mentira. Não vai lembrar. Eu falei, é importante que eu avalie. É igual o mini-mental. A gente vai fazer o mini-mental com os filhos assim na sala, o Deus fica nervoso, tenso, já estão dizendo que ele está caducando, e aí tem um mini-mental com viés de pior, né? Perdas, aposentadoria. Gente, nesse tempo de Covid, imagina como estão os idosos, né? Com tanto idoso falecido, tantos amigos falecidos, né? Os contemporâneos falecidos, isso é um fator importante. Outra coisa é a aposentadoria. Eu não digo aposentadoria enquanto receber o salário sem trabalhar. Isso todo mundo gosta. Eu digo enquanto parar. Então, sempre que eu tenho um paciente idoso, adulto mais velho que está preparando para se aposentar, a gente fala, olha, você tem que se preparar. Pô, o cara está cheio de energia, um idoso, 70 anos, que malha, né? Hoje a gente tem, eu tenho paciente de 70 anos que é bombado, que não toma nada de remédio, assim, toma uns Zolpidenzinho de vez em quando, uma coisa leve, assim, uma quetiapina, quando tem insônia, sabe? E esse indivíduo, ele, biologicamente, ele não é idoso. Então, de repente, ele vai parar,
tem que ter um planejamento, porque é um fator de risco estatístico para episódio de depressão. Lucas, você já viu isso várias vezes. E às vezes o trabalho era ruim, interessante isso, né? A pessoa não gostava. Então a tão sonhada aposentadoria se transforma em tédio, o executivo perde seu poder, não tem mais em quem mandar. O trabalhador que sempre produziu sente-se inútil, o plano de saúde aumenta, a aposentadoria não. E o suicídio passivo, conforme eu já falei, o remédio para durar 30 dias rende bastante. E o suicídio, a tentativa de fato no idoso, normalmente é planejada. Então o idoso começa a pagar suas contas, começa a pensar em fazer inventário. Alô, Elane, seu áudio encontra-se aberto. Elane. Bom, então é isso, pessoal. Atento. Não, eu vou ter que me despedir das pessoas e tal. E aí aquela história, né? De repente o idoso fica bom, calmo, tranquilo. Passou o risco? Não. De repente, isso vale para adultos mais jovens, tem um plano formulado. Na hora da gente. Alô, senhorita Elane. Boa noite. Por favor, comparecer ao caixa. E Durkheim, sociólogo, já falava que quanto menores os laços sociais. Então, imagina o idoso na Covid, parou de ir para o Pilates, parou de ir para a igreja, parou de ir para o clube do chá, para tudo. É um período muito delicado. E aí a gente tem que estimular. Eu vou dizer uma coisa muito pessoal para vocês. Meu pai tem 81. Ele fez, nessa pandemia, uma chamada de vídeo para mim. Aprendeu a atender. Já esqueceu como faz, mas aprendeu a atender. Isso foi de uma emoção muito grande. Eu acho que aproxima demais, né? A gente se fala pelo menos 3 vezes na semana por vídeo. Isso não acontecia antes. Então, a gente tem que se reinventar. Durkheim, por exemplo, não é da época do TikTok, né? Aliás, TikTok que é um aplicativo psiquiátrico, né? Tik e Tok, já pensaram nisso? Bom, então, os fatores protetores, laços familiares, suporte, plano para o futuro, espiritualidade, eu não estou falando espiritismo, religiosidade, né? Fé e esperança são fatores de proteção que a gente tem que saber, inclusive, porque isso tem relação, tem trabalhos que mostram isso, para botar em prontuário às vezes, né? Botar em prontuário. Isso aqui eu queria mostrar para vocês a depressão com comorbidade de dor crônica, né? Um estudo com muitos problemas, mas interessante. 20 mil pessoas, dos pacientes que estavam deprimidos, 43% com dor crônica, dos não deprimidos, só 10%. Aumenta muito, né? Então, idosinho com dor, né? Eu sempre digo o seguinte, olha, o idoso fala assim, eu tenho dor porque eu tenho bico de papagaio. Eu tenho um hérnia. Tem o hérnia L5, eles decoram tudo, L3, L4. Bom, aí eu digo assim, Dona Maria, se a gente pegar um busão ali, uns 40 pessoas que tem hérnia, tem degeneração entre S5 e L1, e você fizer um score de dor da nota e de ansiedade, vai bater. Então a nota não vai ser igual, mesmo tendo a mesma lesão microscopicamente, suponhamos, no melhor dos mundos, não vai ser igual. Então depende muito do estado emocional. Às vezes o idoso dorme, assim, depois de 4 anos sem dormir bem. 3 dias o score de dor diminui, porque dormir é fundamental. Bom, transtorno bipolar. Né? Vou falar rapidinho, a gente vai... Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui, que eu tô... Bom, dá tempo, 10 minutinhos, é o que eu penso. População geral, né? 5 a 1%, mais para 0,5%, sabe, gente? No transtorno bipolar a gente tem muito mais depressão do que mania, muito mais depressão. Às vezes tem que tratar como depressão, com os cuidados devidos. E pacientes que não são diagnosticados, né? Demoram às vezes até 10 anos, falando de modo geral. Bom, e em idosos especificamente? Atualmente, 25%, atualmente não, em 2005, né? Está mais para 2030, minha aula é velha. 25% dos bipolares são idosos. E não 25% dos idosos são bipolares, como botaram na prova. 20% dos bipolares são idosos, 9% dos idosos são bipolares. Faz toda a diferença. E 50% dos bipolares, vai continuar sendo 0,1, 0,5, serão idosos. Então, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, a aumenta o lítio, né?
Então, às vezes, o idosinho que foi tratado a vida inteira com depressão, você faz uma terapia antidepressiva boa, ele melhora, só que melhora demais, né? Quer parar de usar máscara, quer ir para festa e etc. E aí pode ser um episódio maníaco. Agora, sempre a gente tem que descartar no idoso demência frontotemporal. Aí vai da idade, da psicopatologia, mas não acha esquisito um indivíduo com histórico de depressão grave ficar mais velho. É só excluir causa clínica, sempre. Antidepressivos em idosos, reparem aqui, ó. O pessoal da infância tem dificuldade, mas nós também. Eles vão ter uma ação mais limitada, né, por questões biológicas, por questões culturais, por questões anatômicas, por questões psicológicas, né? Mas a gente não vai deixar de prescrever antidepressivos sempre na dose mais alta tolerada pelo idoso, e dose baixa não. Você vai dosar sódio, se tiver algum problema cardíaco, vai pedir um eletro com QT longo e vai fazer, porque a depressão é uma coisa grave, ela mata, né? Duvido que um cardiologista vai deixar de prescrever um antiarrítmico por questões assim que são contornáveis. O cardiologista, ele é muito, e a gente tem que ser assim, tem que diminuir mortalidade, sobretudo, o principal objetivo do médico é diminuir mortalidade. Né? Então, os idosos, eles respondem menos ao antidepressivo, né? Então, mostra da complexidade dessa doença. Aquele velho start low, go slow, aqui falando do lítio, mas é extensivo para tudo que você usa lítio em idoso, com muito mais cuidado, mais uso. Né? Antidepressivo, voltando ao slide anterior, eu gosto muito das formulações de gotas, porque você vai tateando, às vezes o idoso tem várias variáveis, é metabolizador lento, e aí vai fazer efeito colateral com dose mais baixa, tal. Isso pode comprometer a adesão. E o lítio é isso, a gente tem 75 no mercado. Eu uso metade, mando quebrar no meio, ou um quarto, mas eu não deixo de fazer se não houver contraindicação absoluta, porque tem umas contraindicações relativas. Né? Eu tenho alguns idosos que usam lítio, pessoal. Alguns, assim, eu diria, alguns não são meus, assim, né? São pacientes, que eu quero dizer. Pelo menos uns 20, assim, por baixo, sabe? E todos com custo-benefício bom. Então não tem que ter medo. Agora, doses menores, olha só a litemia. Doses maiores, 600 em adultos não idosos, né? Porque idosos são adultos, não esqueçam disso. Adulto e o idoso. Não, adulto é um adulto, o idoso é um adulto mais experiente, mas ele é adulto. Né? 0,4 a 0,8, então, dose máxima aqui da litemia 0,8, o adulto mais jovem a gente chega até 1,2, né? Nessa monitoração do lítio, e sempre está avaliando medicação concomitante, porque o lítio tem interações farmacocinéticas, né? Como eu já falei, o café, por exemplo, a cafeína diminui o lítio sérico, né? Claro que em doses de estudante, assim, doses de estudante de medicina. Então, antes de prescrever, né, sintomas depressivos, pensar em patologias clínicas, tireoidismo, câncer de pâncreas, demência, apatia na demência, sintomas depressivos como efeito colateral de neuroléptico, beta-bloqueador, interferon não se usa muito hoje em dia, mas deprimia muito. Drogas oncológicas, hipotensores, corticoide, gente, tanta gente que deprimiu nessa pandemia depois de tratar com corticoide a Covid, sabe? Corticoide é um negócio complicado. Eu pessoalmente, quando uso Prelone, assim, prednisona, eu fico meio eufórico. Ele mexe com o seu nervoso central. Reparem. Né? De repente, toda vez que tem sinusite, toma corticoide, compra muito no Magalu, na Shopee. Né? Bom, uso de substâncias, tem muito idoso com problema com álcool, né? Vou passar rápido aqui. Lembrando que essa foto eu gosto do ponto de vista acadêmico porque mostra um idoso que tem fator de risco para o autoextermínio com meios letais, então a arma, e o álcool, que é um fator que potencializa, né, diminui o controle inibitório e tem relação. Às vezes o idoso está bebendo mais e isso é um fator de risco importante. É um policial aposentado, um Papai Noel que tem arma porque mora na roça, né, mora na zona rural. Então, o abuso de álcool tem aumentado, até porque essa geração de idosos, pessoal, é a geração baby boom. Você já ouviu falar? Essa geração que causou. Idoso que fuma maconha, tem que perguntar? Tem que perguntar. Tem idoso que fuma maconha. É bom para o idoso? E aí, na maioria das vezes, não, né? Como o álcool. Né?
né? Na maioria das vezes, não. Eu digo na maioria da quantidade, do contexto, etc. Aí, via de regra, pode gerar ansiedade, pode aumentar quadros psicóticos e tal. A gente às vezes esquece de perguntar e o idoso tem vergonha. Hoje em dia menos, essa geração baby boom fala mesmo, né? Mas a geração mais antiga, uso de cocaína, o idoso tem uma toxicidade maior, não tolera muito, mas existem alguns idosos. Vou seguir aqui para poder falar um pouquinho no final aqui de neuropsiquiatria. Intoxicações na emergência, né? Muitas vezes o idoso se intoxica porque toma o remédio errado, né? Está demenciando. Mas a maioria é acidental, né? Mas muitos pode significar uma tentativa de suicídio. Bom, mudando a chavinha, caminhando para o fim, eu vou falar desse approach da psiquiatria geriátrica, né? Que é a possibilidade da gente tendo de investigar a neuroanatomia e também a funcionalidade cerebral. Lembrando que o cérebro é um órgão como qualquer outro e adoece como qualquer outro, e muitas vezes isso impacta no comportamento. Em psiquiatria, de maneira geral, os diagnósticos são de exclusão. A gente tem que excluir causas orgânicas. Mas causas orgânicas têm muita relação com a alteração do comportamento, né? Então, a gente vê a parte funcional, pelo fluxo, consumo de glicose, neuromarcadores, né, marcador beta-amiloide na doença de Alzheimer, e a neuroanatomia em vivo através da tomografia computadorizada e da ressonância magnética. E aí? Vantagens da ressonância, pessoal. Substância branca. Então, para a gente, de maneira geral, a ressonância é melhor, né, porque a gente quer ver a estrutura da substância branca. E avalia muito melhor os hipocampos, que diminuem a depressão também, mas não tem uma diminuição tão marcada como na doença de Alzheimer. Então, você vê um indivíduo com déficit cognitivo, com atrofia hipocampal bilateral, muito provável, com faixa etária mais avançada, se trata de um quadro de Alzheimer, né? Tem uma grande especificidade a atrofia hipocampal. E as desvantagens, custo, necessidade de maior colaboração do paciente, claustrofobia, né? Nada que às vezes não resolva com benzodiazepínicozinho, né? Testa em casa, dá uns alprazolam antes, aí a família leva, mas às vezes o idoso não faz. Envelhecimento normal, vocês vão ver muito laudo de envelhecimento normal no idoso, né? Atrofia compatível com a faixa etária. E o envelhecimento patológico, é igual sono. Diminuir um pouco o volume do encéfalo é normal, mas não muito, né? Existe um corte de normalidade. Veja só, aqui o idoso com 65, 75 e 85 anos, um corte axial, depois um corte coronal e um sagital. Vocês percebem que vai diminuindo um pouquinho, né? Mas dentro de uma funcionalidade, eu tenho que manter a funcionalidade. Bom, Lucas, o que chega diferente assim na psiquiatria geriátrica, né? Quando você já é conhecido e tal? Chega muito caso de demência mesmo, de demência de quadro neurocognitivo grave. E aí, primeira coisa, a gente tem que avaliar as demências com evidência de lesão estrutural. Hidrocefalia de pressão normal, lembrando de declínio cognitivo, ataxia da marcha, incontinência urinária. A hidrocefalia de pressão normal é importante ser identificada rapidamente porque leva a uma demência e é reversível em boa parte dos casos. Você faz o TAP teste e aí o indivíduo pode fazer uma drenagem licórica. Vou falar rápido aqui. Mas é muito comum a hidrocefalia de pressão normal também em idosos que têm uma certa demência. E aí você faz o TAP teste e não melhorou nada. Então, nem sempre se opta pela drenagem. Meningioma, gente, tem duas pacientes lindíssimas que fizeram quadros de mania e eram meningiomas. Duas, assim. Uma foi internada no hospital famoso em Salvador, ficou um mês. Aí eu falei, como uma senhorinha linda de 78 anos vai fazer um quadro de mania? Pode fazer? Pode, mas é exceção. Faz mania na idade de vocês, jovens, assim. Depois, não. Aí o meningioma opera tranquilo, quando pega cedo. Vou contar uma história rápida. Lá no Juliano Moreira, certa feita, ele estava com o residente Caio, na época residente, hoje é psiquiatra, youtuber, sei lá, blogueiro, eu esqueci uma palavra que eu estava tentando lembrar. Bom, aí nós fomos ver
Tratado como histeria. Nós fizemos, sabe o que, pessoal? Um exame neurológico. Ela também me parece. Serve, pedimos, levou, fez a João de manga. Um galego aí que saiu da cabeça. Então, geralmente essas alterações orgânicas, né, alteração do exame neurológico. E lesão sem evidência, demência sem evidência de lesão estrutural. Rastreio paciente idoso, ó, B12, LCR, eventualmente, né, nem sempre. Sífilis, mas o idoso era quieto, pede sífilis, sempre. Eu já tive boas surpresas assim, no sentido de era quietinho e danado tinha sífilis. Na época não se tratava muito sífilis, né? Falar nisso, uma curiosidade, a droga que mais esvaziou o hospital foi a penicilina, porque se internava muito paciente psiquiátrico por neurosífilis depois da disseminação da penicilina. Então, assim, a gente tem que investigar clinicamente. B12 é algo que dá uma demência danada, né? Hoje tem muito idoso que vira vegano. Tem um caso interessante, um paciente que fez uma demência frontotemporal, mudou o comportamento, do nada, assim, virou tudo da vez, virou vegano e declinou por déficit de B12. Então, foi um caso complexo para chegar nessa conclusão, foram alguns meses, né? Reversíveis, isocefalia de pressão normal, já falamos, pellagra, B12, hipotiroidismo. Gente, um paciente com Alzheimer moderado, esses dias aí, fui num cardiologista, esse cara é hipotiroidismo. Eu acompanho o cara há 10 anos, diminuiu tireoide agora, é demenciado. Olha o nexo das coisas, né? Tem que ter uma boa história, né? Infectologia, HIV, neurosífilis, encefalite hepática, neurocicose. Seguindo, falando das demências, pessoal. Doença de Alzheimer é mais comum, frontotemporal, falei um pouco, né? Doença de Corpúsculo-Levy, lembra muito Parkinson, tem tremor, depressão e alucinação. Né? Às vezes o indivíduo abre com as depressões graves, depois começa a alucinar e em seguida vai tremendo. Vai tendo déficit, vai tendo problema do movimento involuntário. Demência vascular e demências mistas. Né? Quando você vai biopsiar um cérebro de doença de Alzheimer, você vai ver corpúsculo de Levy, lesão vascular. A gente fala da mais exuberante, do quadro clínico mais exuberante. Então, a doença de Alzheimer mais 50%, vascular mais doença de Alzheimer é misto, né? E isso também não é incomum. Fator de risco. O que eu posso fazer para não ter Alzheimer? Palavra cruzada. Não se tem evidência. Também não daria um bom trabalho de TCC, né, gente? Não é muito elegante. Agora, idade, fatores genéticos, né? Eu digo que daqui a um tempo a gente vai diagnosticar Alzheimer na maternidade, na neonatologia, né? Baixa escolaridade, uma doença de evolução de 8 a 9 anos, assim, a gente pode interferir nessa evolução com os anticolinesteráicos, são drogas que podem ajudar. Como é que se faz o diagnóstico? A clínica, com a testagem neuropsicológica, que é de difícil acesso, e com os métodos de neuroimagem. É assim que a gente faz o diagnóstico provável de Alzheimer. O diagnóstico provável, né? Bom, os critérios clínicos e cognitivos, e hoje em dia também se faz muitos critérios envolvendo os biomarcadores, né? Biomarcador no líquor, por exemplo, a gente consegue fazer no ambiente laboratorial, muitas vezes judicializado, a família paga, mas é mais comum no ambiente de pesquisa. O mais comum mesmo é a neuroimagem, né? Diminuição do volume hipocampal no idoso normal. O hipocampo aqui, gente, é fácil de ver o cavalinho, né? O hipocampo. E ele diminui mesmo, fica essa lacuna aqui, né? Então, excluir causas outras, né? Atrofia cortical com atrofia hipocampal, não existe exame específico, né? Essa busca por marcadores biológicos segue, né? Mas a gente pode também, no líquor, às vezes o indivíduo vai fazer, por exemplo, uma drenagem licórica para o HD está falando, para hidrocefalia de pressão normal. Aproveita e tudo bem, pede aí
proteína tal e beta-amiloide, né? Mas às vezes se submeter um paciente a um líquido, melhor tratar logo, se ele se adaptou bem ao anticolinesterásico. O NNT, da maioria dos estudos de anticolinesterásico, é 5, ótimo NNT. Então, o diagnóstico definitivo é só pós-mortem, já falamos, né? Então, a avaliação de neuroimagem, a ressonância ou TC, né? A gente muitas vezes pede um comprometimento cognitivo leve, né? Que, por exemplo, você teve no teste neuropsicológico, mas eu sou muito proativo assim, nesse sentido. Eu acho que diminuir o declínio na demência é tão importante. Se tem um déficit neurocognitivo leve com lesão, eu já começo a tratar. A gente tem para fazer anticolinesterásico mesmo e no segundo tempo memantina. Estou seguindo rápido, pessoal, porque eu acho que eu exagerei no tempo. Mas assim, estou acabando, né? A neuroimagem estrutural também. Aí tem o hipocampo, né? O córtex entorrinal, geralmente, né? Ele também está comprometido. E a sensibilidade e especificidade de 90% e 91% na doença de Alzheimer. E tem uma correlação direta com o comprometimento de memória, né? E isso, quando essa correlação, quando isso anda junto, fortalece o diagnóstico, né? Então, o lobo temporal mesial, hipocampo, amígdala, circuito posterior e os neocorticais, temporal, parental e frontal já dizem a respeito de uma evolução da doença. E sempre está preservado no início do quadro assim, o córtex sensitivo, o córtex motor e o cerebelo, né? Então, aqui é um exame que a gente pede muito, pessoal, a neuroimagem funcional, ou SPECT, né? Isso é prático, a maioria dos convênios cobrem, e muitas vezes esse déficit de captação, aqui nessas mesmas áreas que eu falei, ele antecede a lesão anatômica. Então, o indivíduo que tem uma hipoperfusão, hipometabolismo em áreas temporais e parietais com clínica, tem que ter clínica, né? Alguma clínica, pelo menos, o déficit cognitivo leve, eu começo a tratar. Explico para a família, né? E aí a gente vai acompanhando, né? Então, as regiões normais comparando, né, com a base do tálamo, verificar eventuais anormalidades globais de captação e presença de assimetrias. Então, aí está o diagnóstico de um indivíduo normal para o comprometimento cognitivo leve, né, que é o que muitas vezes antecede a doença de Alzheimer, mas nem sempre. Às vezes o cara mantém comprometimento cognitivo leve muito tempo, em outros tantos até melhora quando tem relação com o humor, né? Então, olha só que interessante, não podia deixar de falar isso para vocês. Esse modelo da evolução da doença, até a fase de demência, né? Primeiro começa beta-amiloide, depois tal, depois tem injúria cerebral, para ter impacto na memória. Então, o impacto na memória é quando já tem, né? Já tem lesão. Então, o que a gente tem que saber é como liberar isso aqui. Eu digo que hoje a gente sabe da doença de Alzheimer como a gente sabia da década de 60 de tuberculose, sabe? Sabe todas as fases, mas ainda não sabe tratar. E essa novidade aí que saiu nos Estados Unidos é controversa, viu? Antes que diga. Bom, demência vascular, pessoal, já você sabe, né? Lesão lá, só vou mostrar um slide e a gente finaliza. Opa. Pós-AVC, né? Por múltiplos infartos, doença de Binswanger. Aqui estão os infartos de início abrupto, mas eu só quero pós-stroke, né? Em áreas estratégicas, por exemplo, na região do hipocampo. E, enfim, vamos pulando pelo avançar da hora. Demência vascular de grandes vasos, né? Pós-infarto único estratégico, a depender da área do AVC, né? Uma loteria. Se for uma área importante, o indivíduo pode voltar muito demenciado, né? Importante saber que a principal comorbidade psiquiátrica após um AVC é a depressão, né? E existe uma tendência aos indivíduos responderem a antidepressivos duais. Lembrar que a apatia é uma circunstância muito vinculada à demência vascular e também à doença de Alzheimer, e parece depressão. Mas não é, porque o idoso não fica com modo deprimido, ele fica parado, assim, olhando para o tempo. Demência vascular de grandes vasos, por infarto único, em T2. E aí, claro, depende da área, diminuição do nível de consciência, da atenção, da motivação, da iniciativa. Isso vai melhorar pouco com antidepressivos, né? A gente não deixa de fazer.
O negócio saiu solto aí, Suicida que é a vida. Eu tinha mudado, acho que eu joguei para frente assim, o slide e parou no meio. Se não está descontente com as contradições que ela lhe oferece. Pronto, eu só queria mostrar esse slide. Então tem vários tipos de evolução, né? Desde um AVC para demência, desde um gap entre o AVC e a demência, desde uma piora progressiva entre os episódios de AVC, o AVE e demência, desde a demência iniciar com as microlesões até um AVC, que leva a óbito, sei lá, piora muito. E às vezes existe um gap, né? Porque foi um AVC numa área não tão importante, não sensitiva e tal, e o indivíduo vai ter demência lá na frente. Mas ter um AVC pode ser um sinal de doença vascular disseminada. Então a gente tem que ter risco. Tem que ter isso na cabeça, né? E de pequenos vasos, né? Às vezes um AVC pequeno, assintomático, né? Que não é princípio de AVC, como o pessoal fala. Bom, o que eu quero dizer com mensagem final, pessoal, desculpando pelo horário, pela demora, pelo atraso, que é importante tratar a ansiedade, a depressão e os sintomas psicóticos que ocorrem na doença de Alzheimer no estado de médio e no final da doença. E também na doença de corpúsculo de Levy, nas doenças vasculares, né, cerebrais, tratar sempre os sintomas de comportamento, porque é muito difícil para o idoso perceber que está ficando com lacuna de memória, que tem que fazer aquela questão da confabulação, de preencher lacunas. Ele começa a perceber que ele está, enfim, perdendo uma função mais nobre que a gente tem, sob minha visão, que é a cognição. Bom, obrigado, pessoal. Desculpa por qualquer coisa. Fico aí à disposição dos heróis da resistência aí na terça de noite. Professor, então, queria agradecer pela aula, foi fantástica, todo mundo elogiando aqui no chat. É muito importante, tanto pela questão que a gente já comentou sobre o Setembro Amarelo, a importância de a gente dar essa atenção para os idosos, porque o suicídio é uma questão muito importante dessa faixa etária, e os diagnósticos diferenciais também, foi tudo muito, muito claro, ele estudou muito bem o conteúdo, e é isso, a gente queria agradecer, de verdade, pela aula, é sempre bom ter o seu aqui com a gente, e é isso. Alguém tem alguma dúvida? A gente quer falar alguma coisa? Podem ficar à vontade também. Poxa, obrigado, pessoal. Agradecer a presença de todos, muita gente querida aqui. Estou vendo, vou falar nome porque eu esqueço. Mas é um corte transversal difícil falar de uma coisa que a gente gosta. Assim, vocês vão perceber quando acharem uma área de atuação em qualquer caminho. Um resumo, né? Sempre está faltando alguma coisa. E o tema, né? Que eu acho que foi eu que sugeri, psiquiatria geriátrica, uma coisa grande, assim, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que é uma aula introdutória. Eu acho que a ideia, minha ideia, era mostrar esse perfil em psiquiatria geriátrica do médico psiquiatra que não perde essa pegada clínica, sabe? Falando na linguagem popular, que não pode deixar de investigar ativamente esses indivíduos e que, por exemplo, num cenário com recurso, a gente consegue fazer uma medicina de muito bom nível. Mas também me dói muito falar disso, eu que trabalhei no ambulatório de psicogeriatria, que eu mencionei para vocês, sem recurso, né, o quanto é difícil para os que vão para o interior, né, ter esse improviso também, porque muitas vezes você não vai ter acesso a um exame de neuroimagem, né, e aí tem que ir pela clínica, pela psicopatologia, e que tem sua importância, né? Então, em resumo, é um tema desafiador, é uma faixa etária que quem trabalha, os geriatras, a gente é apaixonado, porque a gente aprende muito também, sabe, com os idosos. Eu me sinto muito feliz. Eu atendo ainda a maioria de adultos não idosos, 60%, 70%, e gosto também, mas os idosos, às vezes eu me sinto às vezes, na obrigação de pagar a consulta, sabe? Tanto que a gente aprende, paga, não, eu que vou pagar hoje, porque o senhor me ensinou mais. E, e é isso, né? Me lembro que no início da carreira, uma curiosidade para descontrair, de falar sério, eu deixava a Bárbara, porque era muito novo, e já era psicogeriatra muito novo, tem 20 e poucos, menos de 30 anos. E aí, tu, cara de novo e tal. Talvez eu tivesse máscara na época, hoje minha barba tá ficando branca. E eu
Tenho saudade quando era normal. Estava falando isso agora com o ex-residente que eu encontrei no hospital. Enfim, o tempo é cruel. Mas é isso aí.